Boa noite, a paz do Senhor para meus irmãos, amém? Aqui que está falando é a irmã Tatiana, e eu venho trazer a palavra para meus irmãos, amém? E a palavra se encontra em Salmos, capítulo 81 e o versículo 10, amém, meus irmãos? Salmos, capítulo 81 e o versículo 10. Quem tiver Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos. E depois da palavra, a irmã Tatiana vai deixar um louvor para meus irmãos, e eu creio que Deus vai falar com meus irmãos através da palavra e através do louvor. Amém, meus irmãos? Vamos lá? Salmos 81 e o 10, que diz assim: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e tá encherei. Só até aqui, meus irmãos. Que Deus está falando para mim, para você nessa noite, meus irmãos. Que Ele tirou você do Egito, meus irmãos. Não foi para mim você ficar calado, não. Não foi para mim você ficar de boca fechada, não, meus irmãos. Porque quando você estava no Egito, e você, né, gritava, né, sambava, dançava, né, não calava a boca. Mas depois que a gente aceita Jesus, que a gente, né, que a gente é servo, a gente, né, quer ficar de boca fechada. A gente tem vergonha de abrir a boca. Mas quando a gente está no mundo, no lamaçal do pecado, a gente não tem vergonha. A gente não se envergonha de fazer as coisas erradas. Está na sujeira, está no pecado. A gente não tem vergonha. Mas quando a gente aceita Jesus, que Ele tira a gente da sujeira, que Ele tira a gente do pecado, que Ele dá um banho, coloca veste nova, tira toda a sujeira, e você tem vergonha de abrir a boca, de falar do amor dele, de cantar para ele, de adorar ele, dizer que só ele é Deus, dizer que só ele cura, dizer que só ele salva. Muitas das vezes você tem vergonha de falar do amor do nosso Deus, mas que nessa noite, meu irmão, você não se envergonhe não. Pelo contrário, você tem orgulho de ser quem você é hoje. Agradeça a Deus por Ele ter tirado você do Egito, por Ele ter tirado você da imundícia, do lamaçal do pecado. Tenha orgulho, meus irmãos, de ser quem você é hoje em dia. De ser uma princesa, de ser um príncipe do Senhor. Porque Ele tirou você do lamaçal do pecado, meus irmãos, da imundícia, da sujeira do pecado. Colocou veste nova, deu nome, deu honra. Foi para mim você abrir a boca, para mim você falar do nome dEle, para mim você não se vergonhar. Para mim você se permitir ser usado, onde quer que seja. Onde Deus quiser usar mesmo você, que você se deixe ser usado, que você se permita ser usado. Com orgulho. E não tem vergonha. Vergonha para mim você ter quando você estava na sujeira, no lamaçal do pecado. Muitas das vezes você não tem vergonha. Pinta e borda. Quando tá, né, no mundo. Aí quando aceita Jesus, que Deus, né, dá honra, que Deus, né, tira toda a sujeira, todo o carrapicho. Muitas das vezes você tem vergonha de falar do amor dele, e você se envergonha. Mas que nessa noite, meus irmãos, você não se envergonhe, não. Que você se sinta privilegiado por poder abrir a boca e falar do nosso Deus. Falar o que ele fez na tua vida. Porque quem era eu você antes e quem somos nós hoje? Uma princesa do Senhor, um príncipe do Senhor. Que Deus faz isso, meus irmãos. Deus pega você de uma amassada do pecado, da sujeira, dá um banho. E quem veio você, né, hoje em dia, para quem a gente era antes, nem reconhece a gente. Hoje, quem é essa? Quem é esse? Porque o que Deus faz, meus irmãos, tudo é perfeito. Tudo que Deus faz é perfeito e agradável, meus irmãos. Quando Deus pega você da sujeira, do amassado do pecado, Ele transforma a gente. A gente vira uma princesa. A gente vira um príncipe. E que você nunca se envergonhe de falar do amor do seu Pai. Nunca se envergonhe, meus irmãos. Onde Ele quiser usar você, você se permita ser usado. Você faça o que Ele manda. Você entrega o que Ele manda. Independente de onde seja, meus irmãos. Qualquer lugar que você esteja. Você não se envergonhe, não. Pelo contrário, você sinta orgulho de ser quem você é hoje. Agradeça a Deus todos os dias de onde Ele tirou a mim a você. Porque hoje em dia, meus irmãos, nós somos novas criaturas. Porque quem era a gente antes e que nós somos hoje é notório, meus irmãos. Todo mundo vê a diferença da gente, para quem a gente era antes, para quem a gente é agora. Porque é nítido, até o cego enxerga. Então que você sinta orgulho de falar do seu Pai, de agradecer a Ele todos os dias que Ele fez na minha tua vida. E pelo que Ele ainda vai fazer, meus irmãos. Porque eu sou grata, meus irmãos, meu Deus, pelo que Ele fez comigo. Eu sou grata todos os dias quando eu me olho no espelho e digo, meu Deus, quem era eu, quem eu sou hoje? Eu sou grata a Ti, Pai. Enquanto eu viver para fazer a Tua vontade, fazer o Teu querer. Não importa o que seja que o Senhor queira que eu faça, mas eu faço. Porque eu quero agradar a Ti, Pai. Eu quero fazer a Tua vontade. Porque primeiro o Senhor na minha vida, Pai. Primeiro o Senhor na minha vida, Pai. Porque as outras coisas serão acrescentadas. Porque o Senhor sabe do que eu preciso. O Senhor sabe do que eu necessito. Primeiro o Senhor, Pai. Depois vem o resto, meus irmãos. Porque coloque Deus em primeiro lugar na sua vida, meus irmãos. Coloque Deus. Nunca coloque ninguém em primeiro lugar na sua vida. Coloque Deus, meus irmãos, em primeiro lugar na sua vida. Porque só Ele, meus irmãos, mereceu de tudo. Porque o que Ele fez por mim e por você, meus irmãos, ninguém faria.
Ele deu a vida por mim e por você. Morreu naquela cruz, sendo inocente, né? E eu, você sendo falho, pecador, né? Ele morreu por mim e por você, para nos salvar. Então que você seja grato, meus irmãos, nessa noite. Você seja grato, meus irmãos. Seja mais grato, agradeça mais e reclame menos. Porque nós somos ingratos, meus irmãos. A gente reclama por tão pouco. Deus é tão maravilhoso, né, conosco. Deus é tão maravilhoso com a gente. Ele nos ama tanto, mesmo a gente não merecendo. E nós somos tão ingratos, meus irmãos. Muitas das vezes a gente tem vergonha de falar do amor dele. A gente tem vergonha de abrir a boca. Mas que você não tenha vergonha, meus irmãos, que você abra a sua boca. Que você fale o que Deus mandar. Você entregue o que Deus mandar. Faça a mim sua parte, meus irmãos. Você entrega o que Deus manda. Quem não quiser acreditar em mim, você, meus irmãos, não importa. O que importa é que Deus acredita. Porque quando Ele manda, meus irmãos, e você fala algo, Ele se responsabiliza. E que você faça a vontade do seu Pai. Independente de quem vai acreditar em mim, você ou não. É para você agradar o seu Pai do que os outros. E quando você está agradando a Deus, meus irmãos, o que importa? Agrade a Deus, agrade seu Pai. Porque só Ele é merecedor de toda a honra e toda a glória, meus irmãos. E você nunca tenha vergonha de falar do amor do seu Pai. Você nunca se envergonhe de ser um servo, de ser uma serva. Pelo contrário, você tem orgulho de ser quem você é hoje. Agradeça a Deus todos os dias, onde Ele tirou a mim a você. E que você nunca mais queira voltar, meus irmãos, para o Egito, meus irmãos. Nunca mais queira voltar, meus irmãos, para a imundícia, para o amassado, o pecado, onde Deus tirou a mim a você. Agradeça a Ele todos os dias, meus irmãos. Porque vocês somos um privilegiado de Deus ter escolhido a mim a você. Porque muitos são chamados, meus irmãos, mas poucos são escolhidos. Porque nem todos querem fazer a vontade do Pai. Muitos fingem, meus irmãos, vivem de aparência, né? Acha que engana Deus, né? Vai para casa do Senhor só de aparência. Mas a Deus ninguém engana não, meus irmãos. Porque quando Deus tira você do pecado, do amassado, da imundícia, da sujeira, né? Ele quer que você faça a vontade dele. Ele quer que você faça o querer dele. Mas muitas das vezes a gente acha que engana Deus. Deus pega a gente do lamaçal, da sujeira, dá nome, dá honra, né? Coloca veste nova, né? Faz da gente, né? Faz de mim, de você, né? Uma princesa, um príncipe, né? E você não reconhece que Deus fez. E aí você muitas das vezes não reconhece que Ele fez por nós. Nós somos ingratos. Mas que nessa noite, meus irmãos, você aprenda a ser mais grato ao Senhor pelo que Ele fez na minha tua vida. Porque quem era eu e você? Ele pegou você do lamaçal, da sujeira, né? Tirou né? Da imundícia. E hoje em dia nós somos, meus irmãos, quem somos por causa dele. Porque Ele acreditou em mim e você. Quando muitos não acreditaram em mim e você, Ele acreditou em mim e você. Ele deu honra a você, deu nome. E que eu e você, meus irmãos, nunca se envergonhem de falar do amor dele, de abrir a boca para falar, né? Do amor dele. Pelo contrário, você, né? Se orgulhe em poder abrir a boca e falar, né? O que seu pai fez na sua vida. Seja mais grato, meus irmãos. Agradeça mais, reclame menos. Tantas pessoas ali, é tudo para estar no nosso lugar. Tá no hospital, né? Entre a vida e a morte. Tá respirando através de aparelho. Enquanto você, meus irmãos, pode respirar, pode abrir a boca. Pode ir para casa do Senhor, ter duas pernas para ir até a casa do Senhor. Muitas das vezes você não quer ir para casa do Senhor. Não quer fazer a vontade do nosso Pai. Não quer falar mais do amor dele. Não quer, né? Pregar a palavra dele. Não quer louvar mais para ele. E muitos queriam, meus irmãos, poder, né? Falar, abrir a boca, cantar. Mas não tem fôlego de vida para, né? Não tem mais, né? Não tem força para cantar. Porque tá com aparelho. Tá no hospital, no leito, né? Do hospital. Tá numa prisão, muitas das vezes, meus irmãos. E você estamos livres, somos livres, né? Para poder adorar esse Deus maravilhoso. Muitas das vezes você não quer fazer a vontade do nosso Pai. A gente não quer mais pregar a palavra dele, não quer mais louvar para ele. Mas que nessa noite, meus irmãos, você aprenda a ser mais grato. Agradeça mais, reclame menos. Amém, meus irmãos? Agora a irmã Tatiana vai louvar. E eu queria que Deus vai falar com meus irmãos também através de louvor. Amém, meus irmãos? O medo, o vento não me derrubou. O medo não me parou. A guerra me feriu, mas a experiência ficou. Eu não me calei e não vou me calar. Enquanto houver fôlego, vou adorar. Posso até ter caído na guerra, mas caído não vou ficar. Sei que esse vento vai passar. Também sei que o meu milagre vai chegar. Deus conhece a minha história, sabe tudo sobre mim. É só olhar para trás para ver
Quantas guerras já venci, sobrevivi, adorando, sobrevivi, confiando, sobrevivi, não desisti, Deus cuida de mim. Sobrevivi, adorando, sobrevivi, confiando, sobrevivi, não desisti, Deus cuida de mim, Ele cuida de mim, Ele cuida de ti, Ele cuida da tua casa, cuida da tua família, cuida da tua saúde, Ele cuida da tua vida, cuida do ministério, cuida da saúde, cuida dessa igreja, Ele cuida de ti. Adore que Ele cuida, glorifica que Ele cuida, louva Ele que Ele cuida. Receba força, receba alegria, receba equilíbrio, unção de ousadia. Essa guerra não te mata, vai te fortalecer. E é nesse deserto que Deus vai prover. Se prepare, tem novidade chegando pra você. Deus dá força ao cansado, levanta o caído, exalta o humilhado, Ele cuida do ferido. Enquanto você adora Ele aqui, Ele cuida de tudo pra você. Então adore que Ele cuida, glorifica que Ele cuida, louva Ele que Ele cuida. Se alguém perguntar como você venceu, você vai dizer assim: sobrevivi, adorando, sobrevivi, confiando, sobrevivi, não desisti, Deus cuida de mim, Ele cuida de mim, Ele cuida de ti. Oh, glória! Essa noite, meus irmãos, Deus, Ele cuida de mim e de você, meus irmãos. Enquanto eu e você adora, enquanto eu e você faz a vontade dEle, meus irmãos, Ele cuida de mim e de você, meus irmãos. Ele cuida da minha da tua casa, Ele cuida da minha da tua família, meus irmãos. Ele cuida da minha da tua saúde. Ele cuida de tudo, meus irmãos, para mim e para você. Então, que nessa noite você só descanse no Senhor. Vá dormir tranquilo, porque Ele cuida de tudo para mim e para você. Enquanto você adora, meus irmãos, Ele cuida de mim e de você. Ele cuida do meu e dos teus. Ele vai permitir que nenhum mal chegue até a mim, até você. Que nenhum mal chegue até os meus e teus. Porque Ele cuida, meus irmãos. Ele cuida de mim e de você. E que nessa noite você só adore. Porque enquanto eu e você adora, Ele cuida de tudo para mim e para você. Amém, meus irmãos? E só até aqui, meus irmãos. Foi um pouco a irmã Tatiana entender essa palavra. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor. E tenham todos uma ótima noite.